Você já ouviu sobre a palavra gargalo? Você sabe o que quer dizer gargalo? Segundo o dicionário na internet, quer dizer qualquer obstáculo que é capaz de influenciar os processos e resultados de uma empresa. E isso numa empresa ela pode ou deve antecipar esses gargalos. O tema de hoje, Gargalos de um Rei, Senaqueribe. No livro de Isaías, capítulo 37, versículo 36, diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Já no capítulo 36, no primeiro versículo, diz assim: Aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. E no segundo versículo diz: Então o rei da Síria enviou Rabsaqué, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E o primeiro gargalo de um rei. Um exército poderoso, mas arrogante. E você sabe o que quer dizer a palavra arrogante? Segundo o dicionário O.S. Boyer, arrogante, altivo, soberbo, insolente. E aí, você conhece alguém assim? No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23 diz assim: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Note no versículo do capítulo 36, verso 1, e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então, tomando todas as cidades fortes, era fácil agora vencê-las completamente e obter a vitória. O segundo gargalo, um exército vencedor, mas confiando demais em si. Vou repetir para você: um exército vencedor, mas confiando demais em si. No versículo 2 ainda, o rei da Síria enviou Rabsaqué desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Neste capítulo, Jerusalém ela é cercada de tal forma que não tinha como vencer a um grande exército que estava ao seu redor. Logo, o desfecho dessa história seria simples até, uma vez que Senaqueribe já tinha vencido algumas nações. No livro de Salmos, capítulo 19, versículo de número 7, diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Senaqueribe estava dessa forma, confiando na força, na potência do seu exército. E aí? Você confia demais em si mesmo? No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 26 da palavra de Deus diz assim: O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. E você lembra do tema? Gargalos de um rei, Senaqueribe. Terceiro
tópico. Um exército com guerreiros bem preparados, mas ignorando suas limitações. No capítulo 36, versículo que se seguem 19 e 20, diz assim: Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? E você? Tem um exército de problemas assim? Estão bem preparados para te derrubar? Ou você vê pessoas assim, muitas pessoas bem preparadas, tentando te derrubar? E você lembra do tópico? Um exército com guerreiros bem preparados, mas ignorando suas limitações. Logo se pensa que iria ser uma vitória esmagadora. Mas como diz aquele jargão, a vida é uma roda gigante. Sim, a vida é uma roda gigante. Vamos para o quarto tópico. Um exército que zombou não do homem, mas do Deus vivo e poderoso. No capítulo 36, versículo 15, diz assim: Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: Infalivelmente nos livrará o Senhor a essa cidade. Não será entregue nas mãos do rei da Síria. No versículo 16, nessa continuação, diz assim: Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. E aí, lembra do tema? Gargalos de um rei, Senaqueribe. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? No livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. E aí, já caiu um cisco no seu olho? Dói demais, não? Vamos para o desfecho dessa história. No capítulo 37, versículo 36, 37 e 38, Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E no versículo 15 diz assim: Antes, o 14, recebendo, pois, Ezequias as cartas nas mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Versículo 17, inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. O que aconteceu com isso? Deus usou Isaías, o profeta, que Deus ia amparar a cidade e livrar por amor dele e por amor do servo Davi. E diz assim nos versículos que se seguem: Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios e 185 mil.
E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Deus enviou um anjo e feriu 185.000 homens de guerra. No livro de Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, diz assim: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que um homem semear, isso também ceifará. E você lembra do tema? Gargalos de um rei, Senaqueribe. O primeiro gargalo, um exército poderoso, mas arrogante. O segundo gargalo, um exército vencedor, mas confiando demais em si. Terceiro gargalo de um rei, Senaqueribe, um exército com guerreiros bem preparados, mas ignorando suas limitações. O quarto gargalo, um exército que zombou não do homem, mas de Deus vivo e poderoso. Eu quero aqui deixar um versículo da palavra de Deus que está no capítulo 15. No capítulo 15, versículo 3 da palavra do Senhor: o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. E aí, está impossível a sua vitória aos olhos humanos? Ore a Deus, peça a Ele. E segundo a sua vontade, Ele te ouvirá. Que Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus.